para a gente meio que nivelar, né, com os assuntos e ficar em dia com o material, tá bom, gente? E aí, na semana que vem, não se preocupem, tá? Na semana que vem, eu vou atualizar todas as correções, tá? Não tem problema se precisar de... Eu acho que em uma aula dá, mas se não for suficiente, não há problema nenhum, tá? Então, eu uso 2 aulas para esse fim, né? Para essa determinada situação, tá bom? E aí sim, ficaríamos, né? Nós estamos em abril, ficaríamos final de abril, maio e junho para dar conta dos outros 4 módulos, porque são 8 módulos, tá, gente? Porque se trata de um itinerário semestral. Então, ficaria 2 meses e meio para a gente trabalhar os 4 módulos e para que a gente tenha aí a totalidade dos assuntos, né? A gente tem a totalidade aí do curso, né? Porque acaba sendo aí um curso separado, né? Ele atende uma demanda, uma escolha do aluno, né? Mas ele passa a ser um curso junto, né? Com a parte normal, né? Com o currículo, né? Do ensino médio normal, né? Isso me lembra aquela apresentação que a gente fez para vocês de como seria, né? Dividido. Isso lá no comecinho das aulas, quando ainda a gente estava recebendo vocês em 2 turmas, né? A gente recebia uh, uma turma de manhã, a outra turma vinha num determinado horário para não aglomerar, né? Então, nós falávamos sobre isso. Bem, então vamos aqui, ó. Para quem está chegando agora, bom dia. Estamos na página 336, tá? E aqui, o nosso tema central é a pegada ecológica. Então, desde o começo, a gente do módulo 1, 2, 3 e 4, que é este aqui, nós estamos trabalhando essa questão da pegada, que envolve também o nosso comportamento. Se eu conseguir terminar este itinerário e eu conseguir que vocês tenham um ganho de consciência ambiental em relação à nossa relação enquanto sociedade com a natureza, eu já vou me sentir realizado no sentido de ter conseguido passar para vocês informações importantes, tá? Informações de responsabilidade social e do meio ambiente, mas também eu falo até que essas aulas ajudam na qualidade de vida, né? Porque quando eu passo a ter uma consciência ambiental, eu me relaciono melhor com as coisas e com o meio ambiente, tá? Então, é nesse sentido que eu estou falando, é no ganho de consciência, no aumento crítico, no ganho crítico em relação às coisas que envolvem o meio ambiente. Então, aqui o módulo 4, se no módulo 3 nós trabalhamos sociedades de consumo, então, essa sociedade de consumo, ela se subdivide em classes de consumo. Tá? Então, nós vamos entender o que é isso. O que são classes de consumo? Como se aplica isso? O que é? Então, é isso que nós vamos investigar a partir de agora. Tudo bem? Então, ó, acompanhem aqui a leitura e, é claro, eu vou fazendo alguns comentários. Fiquem à vontade para grifar, tá? Se vocês, as partes que eu costumo ler são partes importantes. Então, se você quiser marcar, fazer alguma anotaçãozinha resumida no caderno, fica à vontade, tá? Ou grifar só no livro, fiquem à vontade aí nesse sentido. Então, ele fala o seguinte, uma das marcas, deixa eu só aumentar um pouquinho a letra aqui. Ele fala, uma das marcas da globalização da atualidade é o intenso comércio entre todos os países do planeta. O comércio global ampliou a oferta de produtos e, obviamente, eleva o consumo, né? Então, se eu tenho uma oferta maior de produtos, isso também eleva o consumo das pessoas, tá? Há um patamar inédito na história
no qual muitas pessoas consomem, e aqui vem a crítica, tá? Ó, consomem excessivamente todo tipo de mercadoria. Notem que na terça-feira, vocês se recordam quando nós falamos aí dos celulares, né? Lembra lá da questão que você já compra um celular, mas já é criada uma lógica, já é criada uma estratégia para que você, daqui a alguns meses, venha a consumir outro, né? Eu me lembro até hoje, num plano da Claro, que ela fazia? Ela te vendia um celular e ela já deixava claro que daqui a alguns meses você poderia fazer a troca desse celular, né, depois de alguns meses, pagando a diferença de um aparelho para o outro. Isso a gente chama de venda casada, né? Ou seja, eu vendo um produto para você, mas eu já te amarro, eu já crio, do ponto de vista da publicidade e das vantagens, né? Porque eu tenho que criar uma onda de vantagens para você, para que você venha consumir. Então eu te vendo um produto, mas eu já te amarro para te vender outro, né? É mais ou menos assim, né? Eu me lembro que eu me Pro, lembro que posso pode interromper o falar, senhor Letícia. um minutinho? Não entendi, desculpa. Pro, a Trinity tá pedindo para entrar na sua aula. Ah, não tá aparecendo para mim. Eu vou sair e vou voltar, tá? Tá bom, Avisa Pro. ela que avisa ela que não tá aparecendo o pedido de chamada, então eu vou fechar e retornar. Vamos ver se melhora. Tá bom. Ainda não. Pede para ela pedir agora. Vamos ver se eu consigo, se vem para cá. Isso acontece um pouco quando você põe para gravar a aula, tá? Eu não sei o que acontece com o Meet, que ele cria aí uma pequena dificuldade para o aluno acessar. Avisa ela para tentar de novo. Vamos ver se a gente consegue. Acabei de mandar Então, mensagem para ela, Pro. legal. Então é o seguinte. Então voltando aqui, então essas questões envolvem muito o quê? A crítica que a gente faz aqui, né? Que ele fala da questão excessiva do consumo. Dá uma olhadinha nessa imagem, e essa imagem ela nos mostra como que a indústria alimentícia ela está num patamar, né, de produção que é uma coisa absurda, né? Olha só. E para aqueles que como é que fala, que é contra, né? Porque fala que é uma forma predatória de matar animais, né? Então tem pessoas que são contra isso, tá, gente? E a gente respeita, porque são pessoas que vê esse tipo de produção como algo predatório. E quando você olha assim, olha só os milhares, né, de aves aqui que estão sendo processadas para serem vendidas, exportadas aí, uma série de coisas. Então a crítica que se faz é exata, a crítica não se faz ao consumo, tá, gente? Precisamos consumir, né, coisas. A crítica se faz à questão excessiva do consumo, que é quando eu começo a ter coisas que necessariamente naquele momento eu não preciso ter, tá? Tem uma coisa, eu preciso compartilhar para vocês. Tem uma coisa que não sai da minha cabeça, que eu dou risada até hoje, que já aconteceu há bastante tempo. Uh, Vocês não são da época do videocassete, mas eu acredito que vocês já ouviram falar do videocassete. E o videocassete ele foi substituído pelo DVD. Vocês já ouviram falar do DVD. O DVD é algo mais próximo de vocês, né? DVD. Hoje não se usa mais DVD, né? Hoje você tem o acesso já direto pela internet. Mas enfim, o DVD ele foi criado e aí você tinha aqueles CDs. Vocês sabem o que eu estou falando? Aqueles CDs que vocês iam colocando filmes, né? E aí o DVD ele era fixo. Geralmente ele era grande e você colocava numa parte da casa, no rack, enfim. Logo em seguida, criou-se o DVD portátil.
que é o DVD portátil? É um DVD, só que menor, e você poderia carregar ele para qualquer lugar, né? E aí eu me lembro que na casa da minha sogra, eu me lembro que tinha o DVD fixo, e 2 dias depois do lançamento do DVD portátil, a minha sogra comprou o DVD portátil. Comprou. Eu tô rindo, gente, vocês vão entender o porquê. Aí, o meu sogro falou o seguinte, falou, ué, gente, isso faz muitos anos, mas não sai da minha cabeça, tá? Que eu tô usando, que vai dar para usar na aula. Aí meu sogro chegou e falou assim, ué, por que você comprou um outro DVD se a gente já tem o DVD em casa? Aí minha sogra falou assim, não, é porque esse é fixo e esse é portátil. Ai, gente, desculpa, eu tô rindo por quê? O que eu quero dizer com isso? Que se você analisar do ponto de vista da necessidade, não precisava, certo? Não precisava. Mas, como você tem toda uma publicidade, né? Como você tem toda uma questão relacionada à propaganda, então o DVD portátil é o portátil. E o normal é o normal. O normal já virou obsoleto. E o portátil. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? Então, essa questão de novidade, de atual, isso é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Isso é perigoso, porque se você não tomar cuidado, muitos brasileiros, não só brasileiros, né, com as pessoas do mundo, acabam se endividando exatamente por causa disso, porque fica preso à publicidade, fica comprando coisas que às vezes nem terminou de pagar as outras coisas, e isso vai se endividando. Então, essa aula de hoje, além de trabalhar a ideia de consciência do consumo, que uma vez que você tem consciência ao comprar, você já está ajudando a natureza, porque tudo vem de lá. Eu estou ajudando também vocês, no sentido da aula propriamente dita, a ter o quê? Uma qualidade de vida e lá na frente financeira. Porque quando vocês estiverem trabalhando, também vocês têm que tomar cuidado para não cair nas armadilhas da publicidade. Principalmente no DVD fixo e portátil. Tá? Eu lembro dessa história, eu dou muita risada. Gente, ó, não aparece para mim a Trinity tentando entrar, tá? Não aparece. Então, ó, avisa ela que dela continuar tentando eu recebo, tá? Não tem problema. Eu posso até colocar presença para ela, tá? E avisa que a aula vai ficar gravada e postada depois, tá? Porque não é culpa minha, né? Se não vem aqui para eu aceitar, não tem como eu receber. Tudo bem, gente? Tá? Avisa ela lá que eu posso até pôr presença aqui pela tentativa dela de tentar entrar. Tudo bem? Tá bom, Beleza? Pro, vou falar Então com vamos ela. lá. Não é culpa minha, não aparece aqui, não tem como eu receber. Vamos lá. Entre as Doutor, classes de. Pois não, pode falar. Enquanto isso eu tomo uma água. então, tipo, pra pensar duas vezes antes de pegar algo, tipo, será que é mesmo necessário? Eu acho o seguinte, Erika, nós precisamos consumir alimento, né? A gente precisa, por exemplo, se eu não tivesse comprado esse note, a aula não aconteceria agora. Pelo menos não aqui, teria que ir para a escola. Então, aonde que eu quero chegar com isso? A gente precisa de coisas. Não estou dizendo que a gente não precisa. A única coisa é que a gente precisa pensar, como você colocou, Érica, se necessariamente naquele momento eu estou precisando daquilo. Tudo bem? Eu tenho que pensar assim. Né? Por exemplo, eu tenho um tênis, mas tem pessoas que querem ter um tênis, um de cada cor. Será que é necessário? Ou não? Então, só estou dando um exemplo, tá? Nesse sentido, né? Não estou dizendo que você é proibido de comprar, não é isso. Mas a gente tem que entender que toda vez que a gente movimenta essa grande máquina, a gente compra um produto, mas a gente tem que entender do ponto de vista lá da matéria-prima, os processos produtivos até chegar nesse produto que você está consumindo, tá? Então é nessa questão que a gente fala. Ó, essa parte aqui vai ficar bem esclarecedora para nós, né? Entre as classes de consumo que servem de base para calcular a pegada ecológica, os alimentos aparecem
os alimentos. Ah, tá. Quando fecha o trimestre, tá? A Isabelle está perguntando. Então, ó, quando o trimestre fechar, porque na escola é por trimestre, são 3 trimestres, tá? Então, quando terminar o trimestre, por isso que vocês vão fazer a prova trimestral logo mais. Aí depois tem o fechamento, aí depois tem a entrega de boletins, tá? Tudo bem? Geralmente também é feita uma reunião com os pais, né? É feito reuniões, mas tudo isso é marcado pela direção e coordenação que marca, tá? Mas é que eu sei que você está perguntando, porque escolas bimestrais estariam entregando mais ou menos agora, né? O boletim do bimestre. Mas como a escola é trimestre, então esse boletim ele vai vir um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Pronto. Tá, mas O senhor foi bom pode você me ter perguntado. explicar? Pode me explicar, por favor, como funciona esse negócio de trimestre, de ser trimestral? De ser trimestral funciona assim. Por exemplo, as aulas começaram no final de janeiro e fevereiro, tá? Então nós temos fevereiro, março, abril. Fechou 3, certo? Tudo bem? Então, no final de abril, a gente fecha as notas de vocês e sai a nota do primeiro trimestre. Quando for maio, junho e agosto, porque julho é férias, eu estou falando em anos normais, tá, gente? Porque esse ano e o ano passado, vocês viram, né? Não dá nem para dizer que as férias é em julho, porque cada dia o governo fala uma coisa, né? Então, quando é maio, junho e agosto, você tem o segundo trimestre. E setembro, outubro e novembro, você tem o terceiro trimestre. Aí você fala, professor, eu fico só com 3 notas? Não. Depois, no final, você ganha a chamada nota de quarto conceito, que aí sim fecha a nota anual. Tudo bem? É assim que funciona. Entendi, obrigada, Pro. Nada. Então, seguindo aqui, ó, os alimentos aparecem com grande relevância, sobretudo por se caracterizarem como produtos essenciais para a sobrevivência humana. Além da sua produção demandar elevada quantidade de água, grandes extensões de terra e de terra produtiva. Dados revelam que aproximadamente 70% da água doce disponível da Terra é destinada à produção de alimentos. Portanto, olha o que ele fala. É importante selecionar, vou até repetir, é importante selecionar adequadamente os produtos que farão parte da sua dieta, priorizando aqueles que menos impactam o meio ambiente. E isso, gente, vocês sabem, né? Porque uma vez que eu me alimento, né? Quando eu me alimento melhor, quando eu tenho uma alimentação saudável, quando eu sigo uma dieta saudável, porque dieta também, ela é perigosa, né? Uma dieta muito radical pode, às vezes você está buscando um determinado peso, e aí você faz uma dieta radical, te prejudica. Então, a dieta que o texto ele está falando é no sentido de selecionar melhor o que você vai comprar, selecionar melhor o que você vai comer, porque você vai estar ajudando a você mesmo do ponto de vista da saúde, né? Saúde biológica e saúde mental, né? Porque uma pessoa que compra compulsivamente, dizem que é uma doença também, né? Vocês já ouviram falar? Que quando a pessoa compra, ela tem o desejo de ficar comprando toda hora, dizem que é uma doença também, né? Tipo Que um vício de consumir. Exatamente. Existe a doença da compra compulsiva, do consumo compulsivo. Isso também é tratado. Você, Isabelle, tem? Você gosta de comprar? Não pode ver uma lojinha que já entra? Então tem essas coisas aí, né? E aí, a classe moradia. Falamos da classe de alimentação. A classe moradia, perdão, abrange os gastos com habitação, aluguéis, manutenção do lar, consumo de energia para a iluminação de residências e utilização de utensílios domésticos, chuveiros e aparelhos de ar-condicionado.
Os maiores impactos gerados por essa classe de consumo estão relacionados à demanda por energia, visto que parte expressiva da população da energia mundial é oriunda de queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral. Isso amplia a necessidade de absorção de CO2, gás gerado pela queima desses combustíveis. Tá? Então, temos essas questões que, é claro, se a gente, né, procura economizar energia, a gente tem dois ganhos, né? A economia do bolso, porque a conta de luz vai vir menor, mas nós também temos a economia também em relação que as nossas aulas está trabalhando essa questão de natureza, né? E como a gente está falando de pegada ecológica, que é o que a gente vem trabalhando desde do começo do ano até agora, né? Então tudo que nós estamos compartilhando aqui envolve a questão de uma consciência ambiental. Foi o que eu falei para vocês, né? O objetivo desse itinerário é que no final desse curso vocês saiam com esse ganho, né, de consciência, de tomada de decisão consciente, né, em relação às coisas que envolvem o meio ambiente. Tudo bem? Bem, ele fala aqui o seguinte: a cultura do descartável, né? Nos últimos 50 anos, olha que informação, os seres humanos causaram mais alterações na superfície da Terra do que em qualquer outro período similar da história. Os sinais mais claros dessa interferência são evidentes. Mais de 80% da superfície planetária foi afetada direta ou indiretamente por atividades humanas. Então ele fala aqui, ó, evidentemente é necessário que todos os seres humanos tenham acesso a alimentos, roupas, moradia e tal. Mas, no entanto, olha o que ele fala, ó, as formas pelas quais satisfazemos nossas necessidades não precisam resultar nessas ações, né? Que aí vem daquela ideia de utilizar bem, gastar bem o dinheiro, consumir bem. Quando a gente fala consumir bem, não estou falando em quantidade, né? A gente está falando na questão de consumir bem, é consumir o que eu preciso, mas consumir somente o necessário. Tudo bem? Outra questão, que é o item 4, vai falar de bens e serviços, né? Então ele fala: o consumo de produtos descartáveis ou daqueles que possuem alta tecnologia e quase não são utilizados mostra o exagero dos hábitos de consumo do ser humano. Um dos aspectos que mais acelera o esgotamento dos recursos. Os bens de consumo causam grande impacto sobre os recursos ecológicos. Por exemplo, florestas, né? Que as árvores elas são transformadas em móveis planejados. Tem que haver um equilíbrio, né? Precisamos de móveis, não tem problema nenhum, desde que haja um equilíbrio dos fabricantes, de quem compra e, obviamente, da natureza que fornece. A gente sempre fala, existe uma cultura que o Canadá faz. O Canadá é o melhor exemplo do mundo disso, que é a cultura da silvicultura. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra. A silvicultura, ela é uma cultura que tira uma quantidade de madeira de um local, mas automaticamente já replanta, né? Já faz o reflorestamento em relação daquilo que retirou. Esse tipo de manejo da natureza é chamado de silvicultura. Então, vem também nesse caso, né? Vem também nesse cuidado em relação a isso que nós estamos falando, tá? E isso daqui, eu vou até diminuir aqui para a gente ter uma visão geral. Olha lá, isso daqui é exatamente aquilo que a gente sempre vem falando, que nós falamos no começo do ano, né? Que vocês até tiraram foto do que a gente chama de desperdício. Um depósito de lixo é um desperdício de consumo. Tudo bem? Olha só quanta coisa tem aqui, ó. Imagine o cheiro que um lugar desse tem. Imagine os problemas naturais que um lugar desse causa, tá? Então isso daqui, ele é um pouco do retrato de tudo aquilo que nós estamos falando, né, em nossas aulas. E aí vem muito daquilo, né?
A gente precisa ir fazendo a nossa parte, a gente precisa multiplicar os bons hábitos do que diz respeito ao consumo e descarte, para que cenas como essa daqui, elas não sejam mais vistas, né? Então, ainda, né, quando a gente fala de Brasil, o Brasil tem áreas assim. Às vezes na rua, né, como alguns de vocês enviaram fotos, né? Então, também complementa aí nesse sentido, tá, gente? Do que a gente vem falando aqui, tá? Então, esse é o resultado final, né? Então, aqui o que eu vou ter? Eu vou ter excessivas compras desnecessárias, eu vou ter pessoas que descartaram, pessoas que não têm o hábito de reciclar, pessoas que não levaram, porque nós temos os ecopontos, né? Nós temos espalhadas na cidade o ecoponto, que é o local certo para o descarte, né? Por exemplo, que nem aqui, ó. Aqui é uma CPU, né? Ó, aqui uma tela de televisão, ó. Olha outras coisas, uma mesa aqui, ó, uma mesinha, sei lá. Ó uma panela aqui, ó. Tá vendo essa panela aqui? Ó outra aqui, ó. Esses materiais aqui, eles são facilmente recicláveis, gente. Olha lá, o que eles estão fazendo aqui? Não precisava ter aqui, né? Ó aqui, ó. Esse daqui parece ser um pedaço de um sofá. Ó o papelão aqui, ó. Papelão pode ser reciclável. Então vocês percebem que tem coisas aqui que não precisariam estar aqui, poderiam ter sido recicladas. Não é verdade? Então, se a gente parar para pensar, poderia ter sido reciclado. Tá bom? Vamos ver então aqui, ó. João, Pois não. você tá projetando? Ai, que coisa. Não Espera aí que tava eu vou projetar aparecendo. agora. Mas não, é porque o seu professor doido não estava projetando, por isso. Espera aí que eu já mostro. Ó. Então, esse aqui que eu estava falando, tá? Ó. Vocês estão vendo agora? Agora sim, Bru. Agora sim. Tá, nós. Ainda bem que você falou, hein? Então, a gente falou, ó, deixa eu só voltar. Nós falamos aqui de alimentos e moradia, isso eu fui falando, né? Nós falamos de cultura do descartável, bens e serviços e chegamos aqui. Então, isso que vocês estão observando aqui, repetindo, e obrigado por ter me avisado, tá? Isso que vocês estão vendo aqui é o retrato, é exatamente a questão excessiva de consumo. Então, quando eu compro demasiadamente mais do que eu preciso, a chance daquilo vir parar aqui, como vocês estão vendo nessa foto, é muito grande. Muito grande. Ou seja, primeiro, nós temos um descarte extremamente irregular, um descarte extremamente prejudicial, porque aqui as pessoas que moram nesse entorno, por causa do cheiro, podem adoecer. Você fazendo isso não permite que tenha vida de micro-organismos aqui, né? Ou seja, de vida, né? Porque até que os micro-organismos se viram bem aqui, mas, enfim, você aumenta uma população extremamente prejudicial para nós, que são os ratos, né? E baratas, né? Que é extremamente prejudicial à saúde humana. Então, olha só quanto prejuízo. Então, aqui, quando eu falei para vocês, que eu estava falando, que eu achei que eu estava com a tela compartilhada, eu estou falando que aqui, grande parte é de compra excessiva. E pior, e que não teve o destino certo. Aí volto a falar, ó, aqui a gente tem uma mesinha aqui, ó, um armarinho. Ó, aqui uma tela de televisão. O que essas coisas estão fazendo aqui? Isso aqui, ó, isso aqui parece uma CPU, ó. Olha aqui um pedaço de um sofá, ou talvez de uma poltrona. Olha um papelão aqui, ó. Panelas, ó. Onde está o cursor, ó. Panela aqui. Ó, outra panela aqui, ó. Isso é uma panela também. Aqui, ó. Então nós estamos mostrando aqui materiais que facilmente pode ser reciclável. O que eles estão fazendo aqui? Então, nesse caso aqui, nós temos o descaso e o descarte irregular. Isso daqui a gente chama de desperdício de pegada ecológica, tá? E vem de encontro àquela foto que vocês tiraram, né, daquele trabalho que foi pedido naquela semana de prova mensal. Tá certo, gente? Então, só para vocês entenderem que tudo que fazemos, todas as nossas decisões, elas têm consequências, tá?
elas têm consequências. E no que envolve o consumo, olha só o que acontece, né? Então, aqui, deixa eu ver aqui, aproveitar 7 minutinhos, mas eu paro antes, se for o caso, tá? Videozinho aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho mais aqui. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Tá baixo. Tá baixo? Eu aumentei tudo, tá? Agora não dá pra ouvir nada. Não dá para ouvir? Então, Professor, tá. Oi. tem um modo de compartilhamento que chama compartilhar guia. Ele fala que é melhor para assistir vídeo. Eu sei, mas esse compartilhar guia, eu sei, as minhas máquinas elas não rodam, viu? Não estão rodando em forma de compartilhar guia, tá? Quer ver? Vou até tentar. Ó, vou até tentar. Vamos ver se ele vai compartilhar. Se compartilhar, beleza, eu vou tirar aqui. Ver se ele compartilha melhor. Não. Vocês me falam, tá? Ó, tô compartilhando. Para começo de história, é sempre importante questionar a relação que tem entre economia e meio ambiente. Sim, E a bastante. discussão econômica bom. aqui, Obrigado, viu? ela se refere sobretudo à maneira como nós consumimos. E essa reflexão, ela pode levar até mesmo uma outra discussão, que é a nossa maneira de consumir. Eu já pus presença, tá, para vocês que estão aqui, tá? Porque como esse vídeo vai terminar próximo do término da aula, eu já adiantei e fiz chamada, tá bom? Consumir alimentos. Nós sabemos que nos últimos Ok. Tá. anos, diria até mais, nas últimas décadas, aumentou a oferta de comida no mundo. Essa oferta de comida, ela tem uma relação direta com a própria revolução tecnológica, o que nós chamamos de revolução verde, que aumenta a oferta da produção de comida no mundo, mas também em relação aos transportes. A gente percebe de que hoje é muito fácil produzir um alimento distante daqui e transportá-lo até nós. Uma outra discussão importante, uma outra reflexão necessária é sobre realmente precisamos consumir tudo o que estamos comprando? Será que a gente reflete bem? Será que nós não caímos numa prática consumista? Discussão essa que, inclusive, em módulos anteriores, foram sendo levantadas e como isso impacta o meio ambiente. Uma das formas também de analisarmos esse impacto do meio ambiente é em relação ao transporte. Nesse mundo globalizado, a gente tem uma facilidade de ir e vir, de transportar pessoas e produtos. Só que isso também gera impactos no meio ambiente, como, por exemplo, emissões de gases de efeito estufa. E uma última discussão, uma última pergunta, é por que a sociedade vem aumentando tanto a sua demanda energética? Tudo isso tem relação direta com as marcas que vamos deixando na natureza. E tudo isso tem uma relação direta com as classes de consumo. Você deve lembrar que módulos anteriores, falando sobre a pegada ecológica, a gente disse que existem algumas classes de consumo que vão sendo utilizadas para calcular os impactos que deixamos no meio ambiente. A gente percebe de que entre as classes de consumo temos alimentos, moradia, transporte, bens, serviços, governo e formação bruta de capital fixo. Ora, dentre essas classes de consumo, a gente percebe de que a classe alimentos é uma das mais interessantes de serem analisadas. Em primeiro lugar, porque nós temos uma necessidade de nos alimentar todos os dias. E os hábitos que estamos adquirindo, da forma como nos alimentamos, também deixam marcas muito expressivas. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso e, primeiramente, vamos tentar olhar os nossos hábitos de consumo. A gente percebe de que o comércio globalizado, ele ampliou imensamente a oferta de produtos e elevou o consumo planetário a um patamar nunca antes visto.
A gente percebe isso, inclusive, em relação aos nossos hábitos de consumo alimentares. Cada vez mais temos alimentos industrializados, alimentos que sofreram algum processamento dentro de fábricas e indústrias. E mais do que isso, a gente percebe que cada vez mais alimentos são produzidos em um país e vendidos no outro bastante distante. Veja, priorizar alimentos locais, priorizar alimentos em natura, geram impactos ambientais muito significativos, muito inexpressivos. Ou seja, a gente percebe de que causa um impacto ambiental muito menor do que priorizar alimentos que vêm de longas distâncias, alimentos que são processados industrialmente. Também percebemos de que esses hábitos alimentares, eles mostram significativas transformações nos últimos anos, nas últimas décadas. Repara, por favor, nesse gráfico referente ao território brasileiro e a composição da dieta entre 1961 e 2009. Uma das mudanças mais expressivas está relacionada a esta, vinculada à produção de alimentos de origem animal. E quando a gente fala de alimentos de origem animal, a gente está falando de um alimento que tem impacto no meio ambiente. Quais? Vamos pensar? A gente sabe de que tem o consumo de água elevada para que aquele animal possa se desenvolver, a necessidade de ocupar um espaço com pastagens, que no passado pode ter sido uma área florestada, portanto, o aumento de áreas de pastagens muitas vezes geram desmatamentos, geram impactos nocivos ao equilíbrio ambiental. Tudo isso tem que ser pensado conforme nós vamos edificando uma sociedade que tem determinados hábitos cada vez mais vinculados ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. E ora, uma outra coisa que também devemos pensar é de que essa demanda por recursos ecológicos, elas estão cada vez mais vinculadas à demanda alimentar. Para você ter uma ideia, a classe de consumo alimentos, ela demanda uma parte expressiva de recursos ecológicos, como, por exemplo, a água. Praticamente 70% da água consumida no planeta, ela tem como destino a produção de comida. E uma outra discussão fundamental é o como que a gente descarta aquilo que a gente consome. Cada vez mais nós consumimos produtos que são descartáveis pela sua praticidade. É fácil, é muito prático. Só que esses produtos, eles têm uma grande concentração de plásticos. Ou no próprio produto para sua conservação, e isso evidentemente acaba sendo descartado na natureza, fazendo com que o meio ambiente ele fique cada vez mais desequilibrado. Uma das consequências disso verificamos nessa imagem, é a grande geração de lixo. Geração de lixo que vai gerando um impacto nocivo ao meio ambiente. Ou seja, a gente percebe de que pode poluir esse meio ambiente, sem falar que também pode gerar impactos à própria saúde, como o aumento de enfermidades àquelas pessoas que têm contato direto com esse lixo, e sem falar que a decomposição de alguns destes lixos também gera gases de efeito estufa. Portanto, pensar a maneira como consumimos, pensar a maneira como descartamos é fundamental em termos da pegada ecológica. Portanto, dentro das classes de consumo, alimentos é um dos mais importantes, um dos mais significativos. E pensar a maneira como descartamos os produtos que consumimos é fundamental. Bons estudos e até a próxima. Muito bem. Vocês viram lá, então? E fica, né? Fica, então, para fechar aí o que a gente estava falando, né?